convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha. A coisa que eu mais gosto no mundo é a palavra de Deus. Há 41 anos que eu leio essa palavra aqui. Aí eu fui estudar em Roma para ver se eu entendia mais ainda. Fiquei 12 anos em Roma estudando, né? Então a palavra de Deus é a coisa mais importante. Tem gente que gosta muito de fazer novena, né? Devoção. Eu também gosto, mas a minha devoção maior é com a palavra de Deus. Eu tenho que ler todo dia a palavra de Deus. Senão eu fico com fome. Quando a gente não lê a palavra de Deus, sente fome. Fome da palavra, né? Fome de Deus, né? De escutar Deus, né? Porque às vezes a gente reza, fala muito. A nossa oração é muito agitada, a gente fala muito. Quando a gente lê, ninguém está falando, está lendo. E está lendo a palavra de Deus, não é uma palavra comum. O mundo está cheio de palavra. O mundo fala muito. O YouTube está cheio de palavras. A gente vai e eu escuto a liturgia das horas todo dia, 2h30 no YouTube, mas toda hora eles interferem com palavra que não tem nada a ver. Só comercial, só dinheiro. O YouTube só quer dinheiro. Então o mundo não para escutar a palavra de Deus, mas nós paramos.
E eu queria que você parasse também na sua casa para ler a palavra. Ah, mas eu não entendo. Eu também não entendia não no começo. Entendia não. Comecei a ler sem entender mesmo. Aí li a Bíblia todinha uma vez, 2, 3, 4, 5, 13 vezes. Todinha, começo ao fim. Aí fui ler em hebraico, grego, aramaico. Aí deu um nó no juízo. O nó continua até hoje no show. Mas eu não deixo de ler. Continuo lendo a palavra, né? João 1, 35 a 42. Eu gosto de analisar cada versículo, porque tem muita coisa. Naquele tempo é o Kairos. Eu falei do Kairos, né? O tempo da salvação. Naquele tempo é o tempo que aconteceu. É tanto o Cronos, como é o Kairos. É o tempo da salvação. Esse tempo aqui já aconteceu, porque isso aqui já aconteceu e volta a acontecer cada vez que a gente lê e coloca em prática. Também não adianta só ler, não. Ler é a primeira coisa, né? Quem não sabe ler, e escuta, né? Mas depois de ler tem que colocar em prática a palavra. Se quiser conhecer Jesus, leia o Evangelho. 1 vez, 2, 3, 10, 1000. Aí você vai entender quem é Jesus lendo. João estava de novo com 2 de seus discípulos. Esse João aqui é Batista, é o João Batista. Estava lá com 2 de seus discípulos. Quem é? Um deles é André, irmão de Pedro. O outro é João, que escreveu o Evangelho. Então tem 3 aqui. João Batista, André e João Evangelista. Como é que eu sei? Lendo. Tem que ler, né? Vendo Jesus passar, João viu Jesus passar. Jesus passeava, andava, caminhava. Estava lá, não tinha ainda morrido, nem ressuscitado. Vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Essa frase dele até hoje está na missa. Antes da comunhão eu vou levantar o Cordeiro e vou dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não é assim não que eu vou dizer? Foi tirado daqui, desse Evangelho. A missa toda é tirada da Bíblia. Por que chamou Jesus de Cordeiro de Deus? 2 motivos, pelo menos. No Antigo Testamento, e João pertencia ao Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava ou ficava impura, tinha que oferecer um bicho a Deus, ou um cordeiro, né? Aqueles 10 leprosos lá, Jesus mandou oferecer um sacrifício. Eles tinham que oferecer um sacrifício lá por causa da impureza deles, e tinha que mostrar para o sacerdote que estavam puros. Maria, quando deu à luz, também ofereceu 2 passarinhos, né? Se o pecado era grande, porque eles diziam que quando dava à luz, a mulher, que normalmente tinha sangue, né? Nem sempre, mas tinha, e o sangue pertencia a Deus, ela tinha que ser purificada. Aí tinha que oferecer 2 passarinhos. 2 passarinhos não, ela ofereceu 2 passarinhos porque Maria era pobre. Quem era rico oferecia cordeiro. Pecado era brabo, se fosse pecado, não era só impureza, pecado, oferecia um animal grande. Primeiro motivo é esse. Segundo, é que quando Israel saiu do Egito, Deus mandou matar, cada família matar um cordeiro. Leia em Êxodo 12. E mandou tirar o sangue do cordeiro e botar na porta da casa. E Israel, foi durante a Páscoa que Israel saiu do Egito. E Jesus vai morrer na Páscoa. E Jesus é o novo Cordeiro. Então são esses 2 motivos. Ficou entendido? Escutei não, que eu sou meio surdo. Ficou entendido? Então para frente. Ouvindo essas palavras, então, João estava lá, João Batista, estava com André e João Evangelista. Ele viu Jesus passar e disse: eis o Cordeiro de Deus.
os 2 discípulos ouviram o que João falou e seguiram Jesus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus notou que estava sendo seguido. Voltando-se para eles e vendo, olha como João fala, ver, ouvir, ver, é próprio de João. Marcos não tem esse verbo não, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, é só João que fala assim. Jesus se voltou, ele estava andando, viu que estava seguindo ele. Quem? André e João evangelista. Aí ele perguntou, Jesus fala, viu? Jesus não é mudo não. Já falei aqui, tem gente que pensa que Jesus ficava de cabeça baixa todo o tempo. Jesus não era doente para estar com a cabeça baixa todo o tempo. Ele fala e fala mesmo. Ele olhou e disse, vocês estão procurando o quê? Né? Ele faz a mesma pergunta para nós, hoje. Quando ele vem para a igreja. Vem para a igreja, certamente vem para a igreja para confessar, comungar, escutar a palavra de Deus, se sentir melhor. Mas Jesus pergunta, vocês estão fazendo aqui o quê? Vocês me querem mesmo? Estão querendo me seguir? No fundo, Jesus está perguntando, vocês estão querendo me seguir? Está lhe perguntando também, o que você quer aqui na casa de Deus? Está querendo seguir Jesus? Pois então pratique os 10 mandamentos da lei de Deus. E os 5 mandamentos da igreja, né? Voltando para eles, vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre. Não, essa tradução está errada. Rabi quer dizer meu mestre. Faltou corrigir aqui. Quem é você para corrigir? Eu sou eu, né? Eu estudei. Rabi quer dizer meu mestre. Mestre é Rabá. E então, até hoje os judeus chamam assim, rabino. Rabino é o mestre para eles. Lá em São Paulo, né? São Paulo é a maior cidade do Brasil, tem um grande rabino judeu. É o grande mestre deles, né? A mesma coisa, rabi, rabino. Meu mestre, onde moras? Aí os discípulos ficaram todos errados, perguntaram, onde é que tu mora? Certamente eles queriam seguir Jesus. Queriam seguir Jesus. Onde é que tu moras? Jesus disse, pode vir, venham ver, venham. E eles foram. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. João não diz onde era que Jesus morava. Era em Nazaré? Não, já tinha deixado a mãe dele. Ainda mais porque João estava no Jordão, na Judéia, não estava mais em Nazaré da Galileia. E depois Jesus vai morar com Pedro, em Cafarnaum. Pedro que tinha nascido em Betsaida. Aqui João não diz onde é que ele morava, porque ele não está na casa de Pedro ainda. Ficaram com ele naquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. Se ele diz que era 4 horas da tarde, é porque ele estava lá. O João, que escreveu o Evangelho, esse aqui, estava lá. É como se ele estivesse fazendo um diário. Era 4 horas da tarde. Até hoje tem gente que faz diário, né? 4 horas, fiz isso, não sei o quê. André, que era o outro, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João Batista, seguindo Jesus. Agora ele vai dizer que um dos 2 era André, eu já tinha dito. É interessante, porque esse evangelho é o do chamado dos discípulos, dos 4 primeiros discípulos. Esse chamado tem em Mateus, Marcos, Lucas e João. Este João é todo diferente dos outros. Em Mateus e Marcos, Jesus está na Galileia, na beira do mar, ele vê Pedro e André no barco, chama os 2 e os 2 seguem. Depois vê João, Tiago e João, chama os 2 e os 2 seguem. Pode ler, Mateus e Marcos. Aqui não tem nem Tiago
E aqui não tem nem Pedro ainda. Pedro vai ser chamado por André. É diferente, os evangelhos são diferentes. E em Lucas também é diferente. Não é Pedro e André, depois Tiago e João, não. Em Lucas é mais Pedro. Por quê? Cada evangelho... o purgatório bom aí, né? Escorte. Cada evangelho tem seu jeito de falar. E tem sua intenção. Por isso que é diferente. Pois bem, André era um dos dois que tinha ficado com Jesus. Aí ele foi encontrar, ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele não chama Pedro de Pedro, até porque Pedro não é nome próprio. Não é nome próprio. Não existia ninguém com o nome de Pedro, não, na época. O nome dele era Simão. Era em aramaico hebraico, Shimeon. O mesmo nome de um dos filhos de Jacó, Shimeon. E disse, aí André foi até Simão, que é Pedro, e disse: encontramos o Messias, que é o Cristo. A palavra Messias, hebraico, Cristo, grego. Messias quer dizer ungido, escolhido. Jesus é o ungido, é o escolhido. Também não é nome próprio, não. Como é o nome de Jesus? Jesus Cristo. Não, é só Jesus. Cristo quer dizer ungido, que ele é ungido, escolhido por Deus. O nome dele é Jesus, filho de José. Também expliquei aqui já. Porque era assim que eles davam o nome na época. Então, aqui não é Jesus que chama Pedro, e Pedro vai ser o Papa. É André que esteve com Jesus e chamou o irmão dele. Acontece com a gente também. Aconteceu comigo. Do 17 ao 21 anos, já contei aqui várias vezes. Eu não andava na igreja nem nada. Me convidaram para um grupo de oração, um primo de um primo de um primo. Eu acabei indo e ali eu me converti. Mesma coisa. Quem sabe se esse retiro vai servir para isso, né? Alguém vai falar para você do retiro que vai ter aqui no carnaval, você vem, aí você vai ter aquela conversão mais forte, né? Então André disse para o Pedro, que era Simão: encontramos o Messias, Yeshua HaMashiach. E André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele. Quando Jesus olha para a gente, não é só com os olhos, não. Ele vê a alma da gente, ele vê o coração, vê tudo. Nesse dia lá, que eu me encontrei com ele, dia 27, nunca esqueci, 27 de dezembro de 82, eu vi os meus pecados tudinho. Ele me fez ver os meus pecados tudinho. Eu achava era bom, meus pecados. Pensar que estava fazendo bem, né? E senti que era Jesus. Não fiquei pensando nos pecados, não. Tem gente que fica pensando nos pecados o resto da vida. Eu nunca mais, nem me lembro mais. Nem me lembro mais, né? Fiz até um voto, porque faz 41 anos que isso aconteceu. Eu nunca mais bebi nada. 41 anos. Mas pelo amor de Deus, quando eu estiver morrendo, traga um copo de cerveja. Eu não sei mais nem qual é o gosto dessa cerveja, né? Mais de 40 anos que eu não bebo nada, né? Então quando eu estiver morrendo, e o Rogério? Rogério é um amigo nosso que está aí visitando. Traga um copinho de cerveja boa. Naquela época era só Brahma, bicha ruim, né? Era Brahma e um tal de vinho São Brás, ou vinho ruim. Pois bem, aí você bota cervejinha, né? Se eu tiver todo entubado, bota dentro do tubo. Bom, eu fico logo, bebo e aí, né, morre de uma vez. Ao menos isso, porque eu não sei mais qual é o gosto, não. 41 anos que eu não sei mais o que é bebida. Pois bem, Jesus, então, nessa hora Jesus me fez ver tudo, né? Jesus olhou para o Pedro, olhou e disse: tu és Simão, filho de João. João era o pai dele. O nome era assim, fulano, filho de Beltrano. Nome de Jesus, Jesus, filho de José. De Pedro, Simão, filho de João. Era assim o nome deles. Tu serás chamado Quefas. Quefas não é hebraico.
Kefas é aramaico, é bem parecido. Aí na internet você vê muitos desses padres aí, meio conservador, que eles falam assim: a língua litúrgica da igreja era o latim. Era não, vai estudar. Vai estudar, a língua litúrgica da igreja era aramaico. Jesus não falava latim, falava aramaico. O latim entrou na igreja 300 anos depois, quando Constantino botou a religião católica como oficial e depois o Papa Damaso mandou São Jerônimo passar a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Aí sim, quando a Bíblia no século III, IV, na verdade século IV, quando a Bíblia foi traduzida do grego, do hebraico para o latim, começou o latim a ser, mas o começo não era latim. Eles falavam aramaico e liam a Bíblia em grego. O Novo Testamento todinho está escrito em grego. Não tem nada em latim não. Aí fica esse povo falando coisa que não entende. E o povo acha bonito, né? O latim, não é latim não. Jesus não falava latim não, falava aramaico. Bereshit bara Elohim et ha-shamai ve'et ha'aretz ve'ha'aretz haitat tohu vavor ve'ro shal penet terron veru. Estão entendendo? Pois vão estudar. É a língua dele. É a língua dele, né? Vão estudar, né? É bom porque só eu estudei, então eu posso falar o que eu quiser, né? Tu serás chamado Kefas. E o que quer dizer Kefas em aramaico? Pedra. Traduzindo para o grego, Petros. Traduzindo para o português, Pedro. Aí surgiu o nome de Pedro. Jesus não chamou ele de Pedro, chamou ele de pedra, Kefas. Aí para o grego, Petros, para o português, Pedro. A partir daí ficou o nome dele. Pedro é a pedra, mas a rocha é Cristo. Jesus está chamando Pedro aqui para ser o primeiro Papa. Hoje tem Francisco, né? Francisco são 266 papas, né? Pedro foi o primeiro, Francisco é o último agora, né? 266. Mas, preste bem atenção, Pedro é a pedra, Francisco também, mas a rocha é Cristo, não é Pedro não. E a pedra tem que seguir a rocha, não é para rochar não, viu? Para seguir a rocha. A pedra tem que seguir Cristo. Pedro, seja quem for, tem que seguir Cristo. A palavra de Cristo. O que Cristo disse e diz. A pedra, que é Pedro, e os papas, não pode não seguir a Cristo. Nem pode ser contra Cristo. Porque Cristo é superior. E quem é Cristo? A palavra dele. Então, Papa nenhum pode escrever nada contra a palavra de Nosso Senhor. Está entendido ou está ruim de entender? Ficou entendido? Se eu for excomungado, vocês vão junto. Está gravado. Vocês disseram sim, viu? Eu quero esse vídeo depois, né? Se me botarem para fora da igreja, vocês vão tudinho para fora também. Pois bem, esse foi o evangelho de hoje. É muito rico esse evangelho. Tem a primeira leitura, que é do livro de Samuel. Não vou pegar cada versículo não, nem passar a noite aqui. Em São Paulo uma vez estava pregando, aí falou muito, tinha um jovem assim, deitado no peitoril, né? Aí o jovem caiu e morreu, de sono. São Paulo depois rezou e ele ressuscitou, mas eu não sei ressuscitar de ninguém não. Se alguém morrer aí, vai ficar morto, né? Então vou nessa primeira leitura eu vou passar assim, né? Samuel, a leitura de Samuel. Samuel tinha sido consagrado a Deus pela mãe dele, desde que nasceu. Aí nasceu, a mãe entregou ele, colocou no santuário. Ele ficou sendo criado por um sacerdote chamado Eli. Eli é a palavra hebraica, quer dizer meu Deus. Eli, Eli, lama sabachthani.
Lembram desse evangelho? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Em aramaico, Eloi, Eloi, lema azaphtani. É um pouco diferente o hebraico do aramaico, mas é bem parecido. Pois bem, ele com 12 anos, aconteceu isso aqui. Ele estava deitado, o menino Samuel. O nome dele quer dizer Deus chama, ou é chamar, pode ter dois significados, ou chamar ou escutar. O nome dele, Shema, escuta Israel. Shemuel, é aquele que escuta a Deus, esse é o nome dele. Estava dormindo, aí ele escutou alguém chamar ele, Samuel, Samuel. Ele acordou, correu até o sacerdote chamado Eli e disse: pronto, estou aqui, tu me chamou? E o Eli disse: não chamei não, vai deitar. Aí o menino foi deitar de novo. Aí escutou a voz de novo: Samuel, Samuel. Se fosse hoje, vocês pensavam que era a alma, né? Saía tudo correndo, né? Vixe, é o cão que está aqui. Aí acordou, foi até o sacerdote: pronto, tu me chamou. Chamei não. Volta a dormir, terceira vez: Samuel, Samuel. Ele foi de novo para o sacerdote. Aí o sacerdote entendeu: é o Senhor. Aí mandou dizer para ele: volta a dormir, se te chamar de novo, tu diz: fala, Senhor, que teu servo escuta. Escuta o nome dele. Shemuel, aquele que escuta a Deus. Aí ele foi dormir, o Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, que teu servo escuta. A partir desse dia, com 12 anos, esse menino se tornou o maior juiz de Israel, um dos maiores profetas. Ele que ungiu Davi, que foi o maior rei de Israel. Olha como é que Deus faz, né? Escolheu o menino, a mãe dele era estéril, depois concebeu, entregou o menino para Deus. Esse menino se tornou o maior juiz de Israel. Bom, eu vou encurtar que já tem gente saindo da igreja, né? Só um pouquinho aqui. Não é com vocês não, é só... Ainda bem que não está gravando, né? Fica tudo gravado aí. Pronto, segunda leitura, que é Coríntios. Leia essa carta, vai servir bem para o carnaval. Porque infelizmente no Brasil, o carnaval, a turma vai para beber e fazer outras coisas. Pois bem, leia essa carta aqui. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade. Pronto, tocou já no assunto. Meu corpo, esse corpo velho aqui, olha, bem bonitinho, não é para a imoralidade. Não é para pecar. Eu não posso usar meu corpo para pecar. É isso que ele está dizendo. É o que vão fazer no carnaval. Não é que é só no carnaval não, se faz é todo dia. Mas no carnaval piora. Ele fica todo doido, pensando que começa a beber, os 4 dias, não sei o que, pensa que pode fazer o que quer. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O meu corpo é para o Senhor. Eu tenho que colocar meu corpo, minha mente, tudo para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Até porque o Senhor é a cabeça do corpo. Ele vai dizer em Efésios: o Senhor é a cabeça do corpo. O corpo é a igreja. Eu sou igreja, eu sou corpo de Cristo. Não pode separar a cabeça do corpo. Separar, morre. Então, pense antes de pecar que o teu corpo pertence a Cristo, que é a cabeça do teu corpo. É a linguagem espiritual, certamente, né? E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Mas vai ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar. Mas só vai estar com Deus quem usou o corpo para glorificar a Deus, e não para fazer essas doidices. E hoje é moda, né?
Está falando disso mesmo. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Já disse, Cristo é a cabeça, nós somos os membros de Cristo. Então, na verdade eu sou de Cristo, meu corpo é de Cristo. Como é que a pessoa pega e aborta o menino? Seu corpo não é seu, seu corpo é de Cristo, e o menino também não é seu, o menino é outro corpo que está dentro de você. São dois corpos, os dois são de Cristo. Nem você tem o direito de fazer o que você quer, porque não é seu, é de Cristo. Nem tem o direito de tirar o menino, porque também não é seu, é de Cristo. E nem nasceu ainda, né? Pecado grave. Também pílula é abortivo, do 2º dia, 3º dia, 10º dia, sei lá, preservativo, tudo isso é abortivo, impede o projeto de Deus. Pode usar? Não, pode não. Mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Acabei de dizer que não é seu, é de Cristo. Você escolheu o corpo antes de nascer, não foi? Antes de nascer você escreveu para Deus, eu quero um corpo assim, eu quero os olhos azul, eu quero... Foi assim? Não. Ninguém escolhe. Então, se você não escolheu, você recebeu um corpo. Quem lhe deu? Foi Deus. E um dia você vai devolver esse corpo a Deus. Senhor, tire logo que eu estou ficando velho, todo doente, né? Era, quando a gente é novo, né? Levar somente que fosse novo, bonito, né? Todo velho, cabeça branca, né? Mas é de Deus, né? Nosso corpo é de Deus. Na verdade, todo corpo é bonito, né? Porque foi Deus quem criou. Então nós somos membros de Cristo. Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só Espírito. Além de ser de Cristo, o meu corpo é do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Ele vai dizer daqui a pouco, é santuário do Espírito Santo. Como é que eu vou botar meu corpo, que é santuário do Espírito Santo, para pecar? O Espírito Santo não peca. Na mesma hora, quando a pessoa está pecando com o corpo, e está falando do corpo, você se afasta de Deus. Aí sente o que? Solidão, angústia, desespero, às vezes. Sente mal. Por quê? Se afastou de Deus. Tão fácil de entender. Se afastou de Deus. Eu não posso levar Jesus para pecar. Se meu corpo pertence a Ele, e se eu sou templo do Espírito Santo, na hora que eu pecar, eu me afasto de Deus. Deus não peca. Aí fica sozinho. Essa solidão que tu sente aí, o que é? Você está sozinho, você é o pecado. Fugir da imoralidade. Segunda vez que ele fala da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Os outros pecados são fora do corpo. Mas quem peca, por exemplo, de fornicação, que ele vai falar. O que é a fornicação? Essas relações aí antes de casar. Relação sexual antes de casar. Isso se chama pecado contra o corpo. Que a palavra dele, que em latim é fornicação. Fornicação. E tem adultério também. Tá? Além da fornicação, tem o adultério. Quem está casado, deixou a mulher deixou o marido, e está com adultério, está com outro, vivendo. Adultério e fornicação é pecado contra o corpo. O fornicador, quem peca disso, peca contra seu próprio corpo. Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, já disse, que mora em vós e que vos é dado por Deus. Quem é que mora em mim? O Espírito Santo. E quem é que me foi dado? Meu corpo. No dia que eu fui batizado, o Espírito Santo tirou o meu pecado, tá? E se eu pecar de novo, eu me afasto dele. Todo mundo é livre. Por isso me dê a cerveja só quando eu estiver morrendo. Aí depois bota um padre do meu lado, né, para me confessar.
Portanto, ignorais também que vós não pertenceis a... Eu não me pertenço, eu pertenço a Deus, eu não me pertenço, eu não sou de mim, vamos dizer assim. Eu faço o que eu quero, na hora que eu faço, não. Só aquele que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, é Deus, ninguém faz. Você não sabe se vai estar vivo amanhã, depois de amanhã. Quem é que garante que no final do ano vai estar vivo? Ninguém. Quem é que garante que daqui a um ano está aqui? Ninguém. Então você não faz na verdade o que você quer, não. E seu corpo não é seu, é de Deus. E você não se pertence, você pertence a Deus. Eu também, o Papa também, o Bispo também, os padres também, todo mundo. De fato, fostes comprados por um preço muito alto. Eu fui comprado, eu sou um escravo, eu nasci com pecado, né? E eu fui comprado por um preço muito alto. Qual foi o preço? A morte de Jesus na cruz. A morte dele me comprou e pagou o meu pecado. Então, é um corpo precioso meu. Jesus morreu para que esse corpo fosse dele. Como é que eu vou me unir a uma prostituta? Quem se une a uma prostituta se torna prostituto. Quem se une em adultério é adúltero. Quem tem relações de casar, fornicação. Mas é o que estão ensinando nas escolas, em todo canto. Todo canto hoje estão liberando, né? Na igreja não está nada liberado, não. Na palavra de Deus não está, não. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Eu tenho que dar a glória a Deus com o meu corpo. E o corpo humano que Deus criou homem e mulher. Pronto. Está no jeito, está na Bíblia toda. Criou homem e mulher. Criou outro? Não, na Bíblia mesmo não tem não. Mas o governo diz que tem escola que diz que tem, porque tem uma tal de ideologia de gênero, que é uma mentira grande, dizendo que a pessoa escolhe, não escolhe nada. Acabei de dizer, expliquei tudo, eu já nasci com um corpo, Deus me deu esse corpo, foi Ele que escolheu o sexo, não fui eu não. Será difícil entender isso? Está difícil entender? Está difícil entender? Pronto, é a palavra de Deus, não estou inventando. Então você que é pai, que é mãe, eduque seu filho, do jeito que a palavra de Deus diz. Homem é homem, mulher é mulher, e pronto, e casamento é entre homem e mulher. E o nosso corpo é de Deus, pronto. O carnaval está chegando. Então veja como é que você vai usar seu corpo. Aqui na igreja vamos ficar rezando, adorando, tem confissão, tem missa todo dia. Aqui vai ter missa todo dia. Todo dia do carnaval vai ter missa aqui. A igreja é aberta de 9 da manhã até depois da missa. Santíssimo exposto. Tá? Veja bem o que você vai fazer com o seu corpo. Ah, padre, mas eu nunca pequei com o corpo, não. Glória a Deus, meu filho. Mas, preste bem atenção, que mesmo se nunca pecou com o corpo assim, que eu estou falando, fornicação, adultério, tem um negocinho no seu bolso, chamado celular, que tem um bocado de coisa contra a pureza. Tem um bocado de imagem contra a pureza. E mesmo que você não pecou ainda, espero que não peque mesmo não, de fornicação e de adultério, se você ficar vendo lá, né, pecou do mesmo jeito, mesmo pecado. O que eu faço? Ou joga fora o celular, que eu acho difícil, ou então começa a rezar, né? Na verdade, se está vendo que está entrando alguma coisa, deleta a história. Na memória eu tiro. Com toda a paciência que eu tenho, eu tiro. Xingo até a terceira geração daquela mulher que está ataculada. Opa, depois eu confesso. Sai daqui, vagabunda. Pum. Delete.
Tire na hora, se não é obrigado a ver. Quem é que vai me obrigar a ver? Eu vejo se eu quiser. Eu atendo o telefone de quem eu quero. E não atendo de ninguém não, é só o WhatsApp. E se o WhatsApp está com muita brincadeira, bum, bloqueio na hora. Pronto, quem escolhe sou eu. Infelizmente, eu assistindo a liturgia das horas, tem umas coisas, não tem imoralidade, porque mais coisa enjoada. Eu bloqueio na hora, qualquer coisa que me tira da oração, eu bloqueio na hora. Aprendi a bloquear. Sou obrigado a ver, sou obrigado a assistir, eu assisto o que eu quiser. Então preste atenção, além de você ter que cuidar do seu corpo, cuide também do celular. Porque tem muito pecado aí com o celular. E ficar vendo, não presta não. Mesmo porque não vai ficar só vendo. Depois, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.